É, Boa tarde a todos. Eu apresento a minha saudação inicial à professora Fernanda Duarte e ao professor Rafael Iório, não é? Meus colegas de departamento da Universidade Federal Fluminense e pessoas muito capacitadas para a nossa exposição de hoje, não é? Então, saúdo mais uma vez os colegas e também agradeço a presença desse público que muito nos orgulha em mais um evento do IMB, Instituto dos Magistrados do Brasil. Com a palavra a professora Fernanda Duarte. Tá bom, boa tarde, né? Em primeiro lugar, né? Dizer Jean, vou te chamar de professor Jean, desembargador Jean. Bom, como é MB, eu vou falar desembargador, porque já que é o Instituto dos Magistrados, eu vou seguir, digamos assim, a orientação profissional do Instituto. Então, agradecer ao desembargador Jean o convite tão importante, né, tão honroso, né? Na verdade, a gente veio mais compartilhar algumas coisas que a gente tem pensando ao longo do tempo, né, Rafael? E algumas dúvidas, do que propriamente, assim, uma fala que vai ensinar, trazer muitos conhecimentos, né? Então, para mim, assim, é uma grande alegria estar aqui, né? O desembargador já é um colega muito admirado, tanto na magistratura e também na UF, como ele já consignou, né? Um magistrado muito sereno, um professor muito querido, muito aberto, né? Assim, é uma referência no nosso departamento, então, assim, é uma alegria a gente poder compartilhar esse espaço aqui também com você, e é na sua pessoa também que eu agradeço ao MB, ao Instituto, a oportunidade de estar aqui compartilhando esse fim de tarde de terça-feira. Dizer também da minha alegria de estar aqui com o Rafael, né, professor Rafael Iório, um querido amigo, colega, enfim, a gente tem trabalhado junto há muitos anos, a gente tem uma parceria muito rica, de muito sucesso, né, que tem, assim, me ensinado muitas coisas, né, tem, enfim, me desafiado muito, então a gente poder estar participando, dividindo essa mesa, esse webinário é algo, assim, muito especial para mim, né, agradecer a sua equipe de produção, né, do IMB, que está sempre dando um apoio para a gente, né, nas estruturas aí, desses temas de gravação, enfim. Então, muito obrigada à equipe que está aí. E um especial, né, saudação especial, um abraço para todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? Toda vez que a gente, num evento online, a gente tem um público, né? É sempre um público muito querido, muito apreciado, porque tem muitas ofertas, né? De muitas coisas acontecendo. Então, além da oferta da Netflix, do futebol, de não sei o quê, né? Também tem muitas ofertas acadêmicas, né? Então, cada um que escolhe, né, e dedica seu tempo a estar aqui conosco, né, embora a gente às vezes não esteja vendo a pessoa, a gente não esteja tendo uma interação tradicional, como a gente costumava, por exemplo, numa sala presencial, né? A gente sabe que as pessoas estão aqui, a gente então agradece muito, né, o empenho, né, de estar acompanhando aqui hoje. Então, muito obrigada. Então, essa seria a minha saudação. Não sei se Rafael vai falar também, ou devolvo a palavra para o desembargador Jean, aí, enfim. Ou O eu já Rafael pode sigo. falar também um pouquinho nessa introdução, Rafael. Bem-vindo. Muitíssimo obrigado, querido desembargador Jean. Assim, eu queria agradecer muitíssimo o convite. Assim, falar depois da professora Fernanda, é sempre muito fácil, né? Porque toda a liturgia, toda a educação é sempre apresentada e nos pauta. Então, eu queria muito mesmo também agradecer, deixar aqui meu muito obrigado por esse convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui no Instituto e poder contribuir, minimamente que seja, com esse projeto. Então, agradecer o convite na sua pessoa, agradecer, né, estar aqui dividindo esse momento com a minha queridíssima amiga, parceira acadêmica, professora Fernanda Duarte. Agradecer o público que está nos assistindo, a toda a equipe técnica que desde a primeira hora, quando surgiu o convite, nos deu apoio, enfim, para a realização desse evento. E dizer que estou também aqui à disposição, após as nossas falas iniciais, para responder as perguntas, curiosidades, dúvidas que o público tiver, né, na apresentação dessa, digamos assim, dessa temática, que é uma temática que, para nós, e falo assim
nessa primeira pessoa do plural, porque é uma pesquisa que eu e a professora Fernanda dividimos, né, há muitos anos e nos interessa há muito tempo, né, a compreensão da jurisdição constitucional norte-americana, em especial estadunidense, né, e brasileira. Né? Estamos debruçados há muitos anos, realmente. Né? Enfim, para mim é uma honra, né? A Fernanda, para mim, é uma das referências no Brasil dessa reflexão, conhece profundamente a temática, então acho que acho que teremos aí um final de tarde bastante rico. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado e estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Num dia que eu tenho uma outra formação, eu sou músico também, e hoje é dia da música, hoje é dia de Santa Cecília, então é um dia que eu já acordo feliz, né? Já acordo cantante, porque acho que é muito feliz a gente poder dividir essa outra paixão, que aqui no caso não é a música, mas o direito, estando aqui desfrutando o final de tarde com vocês. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, então, pelas palavras, Rafael. E vamos passar a palavra, finalmente, para a doutora Fernanda, juíza federal e professora da UF, nos brindar com o seu ensinamento de hoje. Então, tá ótimo. Então, assim, né, que bacana, Rafael, né, hoje dia de Santa Cecília, né, que dia tão bonito, né, eu não canto nada, só aprecio, né, então, assim, eu fico só inspirada pela música, mas eu não tenho nenhuma participação, né, nessa perspectiva. Quem sabe, se a gente tiver uma próxima vida, quem sabe numa outra vida eu venha com esse dom, né, essa dessa aqui não foi possível, quando muito no direito, então a gente vai compartilhar, né, uma música no direito que eu espero que não seja desafinada, né, então vamos lá, gente, né? Quando a gente fala aí, né, nesse tema que a gente sugeriu para discutir, jurisdição constitucional no Brasil, nos Estados Unidos, né? Dá para a gente falar assim o mundo inteiro, muitas coisas, né? Cabem muitas reflexões, muitas colocações. Então a gente, né? Eu e o Rafael fizemos assim um ajustadinho do que a gente ia falar compartilhado, né? Então, na verdade, a minha fala é uma fala que vai entrelaçar e vai se costurar com a fala do Rafael, vai se complementar e complementa a fala do Rafael, né? Então é uma fala digamos assim, de dois falantes distintos, mas que na verdade estão dentro de um mesmo contexto, de mesmas reflexões, de uma mesma forma de dar conta das questões que se colocam quando a gente pensa, né, Brasil e Estados Unidos, né? Então, inicialmente, eu vou fazer umas questões assim, mais de explicar a partir de que local a gente pensa essa comparação Brasil-Estados Unidos, né? Que teria assim, uma perspectiva metodológica, digamos assim, para a gente poder entender de onde é que a gente está falando, né? Pontuar alguns aspectos que a gente acha interessante, e depois deixar que Rafael, então, faça o fecho, né? Faça a complementação e feche com chave de ouro essa nossa primeira etapa, digamos assim, mais expositiva, para que a gente possa, então, ficar à disposição de vocês para uma conversa mais, digamos assim, mais informal, né? Então, assim, a primeira coisa importante da gente dizer é que a gente, assim, quando a gente escolhe Estados Unidos como uma referência de estudo, primeiro porque eles não são melhores, nem são piores, nada disso, né? E não são sequer modelo, né? Na verdade, é uma referência para que a gente possa pensar o que nós somos, né? E a gente escolhe Estados Unidos porque a gente tem assim trajetórias históricas, né, com muitos aspectos que poderiam sugerir determinadas semelhanças, mas que acabam resultando em distinções muito específicas, né? Por outro lado, também a gente sabe que, né, o modelo primeiro da República Brasileira, né, quando pensada e desenhada, muito se inspirava, né, na história norte-americana, nas instituições norte-americanas. E a gente herdou esse mito de que a gente, né, de que a gente fazia como eles. Inclusive o Brasil, durante um breve período, você chamou Estados Unidos do Brasil, né? Nossa bandeira, uma vida muito breve, muito curta, era uma bandeira também listrada de verde e amarelo, como a bandeira, né, a bandeira americana de, né, das faixas americanas, né? E a gente, então, era verde e amarelo, mas que não durou muito tempo, porque, evidentemente, o Brasil não era Estados Unidos de nada, né? O Brasil nunca foi Estados Unidos, né? Diferentemente dos próprios Estados Unidos, que eram estados, né, as colônias inglesas, né, na América do Norte, eram, na verdade, estados independentes, e que aí se unem e realmente são Estados Unidos e criam lá a ideia da federação, né? Então, a gente, na verdade, nunca foi
estados que se uniram para criar uma federação, era uma unidade, bom, única, unidade única é uma coisa redundante, mas enfim, éramos uma estrutura única que, na verdade, se organiza depois em uma federação, e aí a gente nunca teve Estados Unidos, era um estado, né, unitário, que se torna, então, depois numa dimensão federal, que algumas coisas que a gente vai mais para frente conversar. Então, a ideia dos Estados Unidos, ela vem, de alguma maneira, porque a gente, assim, dialoga no sentido de desconstruir essa ideia de que a gente faz igualzinho, só que falando português, né? Na verdade, não é nada disso, né? E eles não são modelo porque a gente não pensa em modelos, a gente olha em realidades, em contextos políticos, jurídicos distintos que nos inspiram a perceber o nosso contexto, né? E aí a gente fala aqui no movimento, né, de uma ideia de comparação, né, que é muito diferente da comparação, digamos assim, usual, tradicional, que a gente está mais acostumado e que a gente vê nas escolas de direito, nas faculdades de direito, ou eventualmente nos livros mais tradicionais de direito, né, em que se fala num direito comparado, que pressupõe que haveria, então, determinadas categorias, né, que seriam compartilhadas pelas diferentes sociedades, né, e o direito comparado, então, iria trazer depurando essas categorias de modo que chegasse a um denominador comum que pairaria sobre as experiências histórico-políticas e sociais, né? Então, se chegaria a um conceito geral, né, compartilhado de família, né, a um direito, a um conceito compartilhado de contrato e coisas desse gênero, né? A gente, na verdade, parte num movimento muito distinto, de uma inspiração antropológica mais marcada, né, que não vai questionar essas categorias universais, né? Porque parte do princípio, ou parte da compreensão, não é nem do princípio, né? Parte da compreensão de que o direito é um saber local, né? E se ele é um saber local, ele é um saber contextualizado, é um saber relativizado, é um saber demarcado no tempo e no espaço, né? Então, se você muda o tempo e você muda o espaço, você muda o direito, né? Então, na verdade, se a ideia de direito pode ser uma ideia compartilhada de forma global, né? Como se compreende, como se representa e se vive esse direito são situações particularizadas e locais, né? Daí essas categorias assim abstratas que esse direito comparado busca são tão abstratas, são tão fora, né? Digamos assim, das experiências históricas de cada sociedade considerada, que dizem muito pouco do que de fato o que significam para aquelas pessoas, aquelas categorias, né? Então, nessa perspectiva antropológica, a gente vai falar em comparação por diferença ou comparação pelo contraste, né? Que ao perceber que somos diferentes do outro por contraste, buscando sempre as diferenças, onde há as distinções, a gente se entende melhor. É por isso que esse outro não é o modelo. É por isso que esse outro não é uma referência de inspiração para que a gente copie, porque esse, na verdade, é um artifício, digamos assim, né? A gente conhece a cultura jurídica do outro, a gente conhece a experiência jurídica de uma outra sociedade, para que, ao perceber as distinções que nós temos com aquela experiência, entendemos melhor o que nós somos, né? Então, esse é o contexto que a gente tem ao longo dos anos desenvolvido assim os nossos trabalhos, né, que são, né, e que portanto assim tem essa ideia, né? A gente conhece o outro não porque o outro é melhor ou o outro é pior, mas sim porque ao perceber a diferença que temos em relação ao outro, a gente entende melhor aquilo que a gente faz, a gente entende melhor aquilo que a gente é, a gente compreende melhor aquilo que somos e o direito que a gente especificamente tem, né? Então a gente está falando assim numa valorização, né, da experiência real, da realidade, das práticas e dos discursos, das representações, né, que vão, afinal, dar nisso que a gente chama de direito, que por si só daria também um monte de conversas que a gente aqui não vai poder fazer, né? Então, assim, nessa ideia de Estados Unidos, né, a gente tem assim, e eu já mencionei isso rapidamente, né? A gente tem essa narrativa na nossa doutrina, né, dizendo assim que a gente teria então essa inspiração, que nós seríamos então desdobramentos dessa experiência norte-americana aqui no Brasil, né? E é uma coisa que impactou tanto a formação, digamos assim, desse imaginário jurídico fundante brasileiro, que se a gente for, por exemplo, né, no Centro Cultural de Justiça Federal, que é aquele prédio no finalzinho da Rio Branco, né,
eu acho que lá é o finalzinho, agora eu não sei se é o final ou se é o início. A Rio Branco em direção ao aterro é final ou início, não sei, mas enfim. O prédio é o prédio histórico, né, perto do ali onde a gente tem, né, o Teatro Municipal, né, a Biblioteca Nacional, né, o Centro Cultural, o prédio está ali, na verdade aquele prédio é o prédio que funcionou o Supremo até criar a fundação de Brasília, o Supremo funcionava nesse prédio, então no início da nossa República, aquele prédio foi o prédio do Supremo, não foi desenhado, não foi concebido para o Supremo, né, aquele prédio de estilo eclético, ele foi um prédio desenhado para ser a sede da Mitra, Arquidiocesana do Rio de Janeiro, acabou sendo vendido para a Justiça, e a Justiça, então, terminou a obra, e naquele prédio, então, se instalou o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a sala de sessões históricas, que até no segundo piso, que até hoje ela tem a composição dos móveis originários, né? Algumas coisas foram embora para o Supremo, um determinado presidente supremo achou que era importante levar para lá, levou algumas coisas. Então, a sala histórica perdeu alguns adereços, né? Alguns adornos, porque foram embora para o Supremo. Mas os móveis não deu para carregar. Então, a estrutura está ali, Rui Barbosa atuou na tribuna dali, a gente tem julgamentos famosos dali. E quando a gente entra nessa sala de sessões, que, aliás, é uma visita muito bonita, né? A gente entra e a gente tem, e a sala de sessões ela é suspensa, né? Ele senta-se como, na verdade, não são cadeiras em semicírculo, mas são cadeiras suspensas, fazendo como se fosse assim um retângulo em aberto, e você tem dois painéis, dois vitrais de painéis, né? De um lado a gente tem a representação de Temes, da Justiça, e do outro lado, quem é que está lá? Marshall, né? John Marshall, né, que foi um dos juízes, né, um dos justices da Suprema Corte norte-americana, que teria, então, né, teria sido, né, o Justice, né, o Chief Justice, que conduzia a Corte quando a Corte, então, funda a possibilidade de controle difuso de constitucionalidade, lá no famoso caso, né, Madison versus Marbury, né, do século XIX, e ele está lá, então, como se fosse uma referência, que é muito interessante, né, porque a gente sai da justiça, né, romana para Marshall, né? As nossas referências estão muito longe das experiências brasileiras, mas que confirma essa narrativa da doutrina de que a gente fazia como eles faziam, né? E o que a gente está questionando aqui com vocês, compartilhando com vocês, que a gente tem aparentes diferenças, aparentes semelhanças, porque são simplesmente aparências de semelhanças, porque a forma de compreensão de funcionamento desses modelos de justiça constitucional são muito distintos, né? E que vão ter implicações muito distintas, mesmo quando a gente diz que a gente faz as coisas muito parecidas, né? E aí a gente começa a pensar logo, por exemplo, né, no sistema de construção do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Em que no modelo norte-americano, né, a ideia da Suprema Corte norte-americana, né, é uma corte que é construída, né, com uma base constitucional muito pequena, né? Você tem o artigo 3º da Constituição norte-americana que desenha a corte e que toda a estrutura de organização da corte, de funcionamento da corte, é deixada depois para a legislação ordinária, né? E que na ideia da fundação dos Estados Unidos, né, dos Founding Fathers americanos, né, era justamente assim como a Constituição americana, uma Constituição muito modesta, muito tímida, se comparada, por exemplo, com a nossa Constituição. A ideia era que se deixasse então a estruturação do judiciário, especialmente também da Suprema Corte, a posição do legislativo, porque seria então uma forma, né, do sistema de freios e contrapesos de controles recíprocos, né, que organizam, né, as estruturas jurídico-políticas norte-americanas, né? E aí essas ideias de controles recíprocos e mútuos, né, e que vão de alguma maneira dosando a forma de atuação dos poderes entre si, né, são estruturas internas de controle que vão gerar uma forma de comportamento da corte nos Estados Unidos muito distintas da nossa. Né? A gente começa quando a gente pensa as formas de acesso à corte norte-americana, né? A gente sabe que há uma participação do Senado lá bastante incisiva, inclusive com vários episódios na história relativamente recente americana, de possíveis indicados, né, para a Suprema Corte de recusa. Né? Um dos casos mais famosos é do juiz Bork, né, um juiz mais conservador, né, que foi recusado.
né? Aqui no Brasil, a gente copiou, digamos assim, a gente espelhou essas estruturas formalistas, né? Quer dizer, indicação pelo presidente, aprovação, sabatina e aprovação pelo Senado para nomeação da corte, mas as estruturas de controles recíprocos e mútuos a gente não conseguiu importar, embora a gente também fale que a gente tem nos sistemas de freios e contrapesos, né? Então, assim, toda a organização da Suprema Corte, por exemplo, está em nível legislativo, e, inclusive, uma das formas de controle da Corte pelos demais poderes é exatamente a possibilidade de que a composição da Corte, numericamente falando, possa ser alterada. E isso lá não é visto, por exemplo, como um problema de independência ou de violação da independência da Suprema Corte norte-americana, né? E aí a gente tem um caso assim, histórico assim, muito, muito emblemático, né? Que é exatamente na época do New Deal, né, lá por volta dos anos 30, né, toda a política de New Deal que era implementada pelo governo federal, no governo de Roosevelt, né, e que traria assim uma série de limitações, digamos, enfim, a liberdade do mercado, a liberdade de negociar, de contratar, na perspectiva trabalhista, que para eles são contratos, né, não tem o direito trabalhista como a gente tem aqui, para eles a relação é uma relação contratual, e que o New Deal veio estabelecer determinadas limitações, né? E a legislação federal que vinha estabelecendo, que vinha implementando essa política do New Deal, né, estava sendo derrubada pela Suprema Corte. A Suprema Corte vinha derrubando a legislação. Até que chega um ponto, então, que o governo federal diz assim, bom, então, já que a gente tem um problema de implementação dessa política, a gente vai encaminhar uma lei, né, para alterar a composição da corte, que até então eram 9 membros, 9, né? E aí tem até quando isso se coloca no jogo, na mesa, no jogo, como parte do jogo, né? A corte então reflete e ela então tem uma posição de maior contenção, e a política então do New Deal começa a ser implementada. E aí eles criaram, né? Criado até um versinho que diz, né? A switch in time that saved 9, uma mudança na hora, né? Uma mudança na hora, a última hora, que salvou os 9 porque eles iam alterar a composição da corte. O governo federal iria alterar a composição da corte, e que isso para eles é visto, né, como faz parte do jogo político do sistema de freios e contrapesos, né, do checks and balance system deles, né, que é justamente um dos elementos que articula, né, a própria ideia da República e da Federação do federalismo norte-americano, né? Para nós, por exemplo, né, que a gente moldou a forma de acesso, recrutamento dos nossos juízes, dos nossos ministros, né, inspirado nos Estados Unidos, funciona de outro jeito. A gente não tem recusas pelo Senado, de uma maneira, não se tem isso, né? Isso não acontece, então esse freio não está. A gente não tem a rotação, por exemplo, da presidência da corte, né? Aliás, a gente tem a rotação da presidência da corte, né? A gente, a cada 2 anos, a gente roda o presidente do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a cada 2 anos, a gente tem um presidente que supostamente seria eleito, mas a gente sabe que a regra é do mais antigo. Se o mais antigo não quiser, é o próximo. Mas então já se sabe mais ou menos. É uma eleição que a gente consegue prever daqui a 8, 10 anos quem serão os possíveis próximos presidentes da corte, né? E que lá não é assim. Né? Lá o presidente da corte, que chama Chief Justice, né? ele, na verdade, ele pode, inclusive, ser designado pelo presidente e aprovado para o Senado para ser o presidente. E ele vai ficar o resto da vida como presidente. Né? Então, quando a gente fala lá, a corte Warren, que é aquela corte famosa na época dos anos 60, 50, a questão dos direitos, dos anos de ouro dos direitos civis, do reconhecimento dos direitos civis americanos, né? Depois você tem a corte de Rehnquist e por aí por diante, realmente a corte recebe o nome do seu presidente, do seu Chief Justice, porque ele, na verdade, ele é escolhido para ser o Chief Justice pelo presidente da República e fica lá como está. Né? E aí eles não têm a aposentadoria, mandatória por idade, né? E eles mantêm os seus cargos enquanto justice, enquanto assim quiserem, né? Existe uma regra com o texto constitucional fala enquanto se mantiver um bom comportamento adequado, um bom comportamento, ele permanece então na corte. Eles podem também receber o impeachment, né? E eles vão ficando o tempo que eles quiserem, né? Passando de 70, 80, inclusive uma parte desse jogo de composição da corte por exemplo, você tem um governo,
governo de orientação republicana e você tem um justice que quer se aposentar porque está cansado, tá? E aí, se ele sair, ele sabe que ele vai deixar o governo republicano nomear um justice republicano. Então, eles ficam sentados esperando a vez de que seja um presidente democrata eleito, ao contrário, e vice-versa, a estratégia é usada de um lado ou de outro, para então se aposentar e dar a vez para que, né, se você tem uma simpatia ao governo democrata, então eu vou aguardar um presidente democrata, né, ser eleito, para que eu possa então me aposentar, e aí eu vou ter a nomeação de um juiz, um justice, né, que tenha maiores simpatias, digamos assim, com uma agenda, uma visão de mundo democrata. Inclusive, essa era a proposta que a Justice Ruth Ginsburg tinha. Ela ficou na corte muito idosinha, muito velhinha, uma senhorinha muito idosinha, mas ela morreu antes. Ela não conseguiu aguentar o tempo todo para que ela pudesse deixar, que seria agora, por exemplo, o Biden pudesse então nomear um novo Justice. Ela morreu antes, acabou sendo então o Trump, né? Então, isso tudo faz parte do modelo desse sistema de freios e contrapesos, que é um sistema de controles recíprocos entre os poderes, né? E que para nós, por exemplo, eu dizia, se a gente imaginar, né, que o próximo estabelecendo mandatos e não imaginar uma série de discussões, aliás, algumas até já circularam na mídia, né, de violação da independência, né, quase, quer dizer, a gente formalismo na hora da composição do sistema, mas a estrutura de controles internos desse sistema a gente não tem. Então, a gente faz uma outra coisa, e que não tem nada a ver com o que a Suprema Corte norte-americana, Suprema Corte norte-americana faz, né? Isso aí vai ter implicações, né, no sistema de precedentes, né, na ideia da construção do consenso das decisões da Corte, né? As decisões são da Corte, né? As decisões são tomadas por maioria pela Corte, as decisões que formam precedentes vinculantes são as decisões da maioria, né? E por maioria a gente vai entender também, né, a própria estrutura de composição daquela decisão, a fundamentação daquela decisão, né? Então, os juízes da maioria, eles são identificados como juízes que integram a maioria, por exemplo, mas um é escolhido para redigir o voto, para redigir a decisão da Corte, né? Então, você não tem os votos individuais, você tem a decisão da Corte, e aquelas pessoas, aqueles juízes que divergiram, né, dissentiram da decisão da maioria da Corte, podem escrever o seu dissenso, é o voto dissidente, né? Mas a posição é a posição da Corte, não é a posição do Justice A, B, C ou D, né? A gente, por exemplo, não tem isso aqui, a gente não sabe, a gente fala que tem a posição do Supremo, que é retórico, é pura retórica, né? Na verdade, o que a gente tem são as posições, né, dos ministros individualmente considerados, inclusive com a ressalva de que às vezes é só para aquele caso, né? É só para aquele caso, o que é muito interessante, né? Porque se uma decisão é só para um caso, ela não pode ser expandida para os outros casos. Então, a gente tem um problema de igualdade jurídica aí, né, que é um dos outros temas também que a gente tem estudado muito, né? Então, toda vez que a gente tem, né, alguém do nosso Supremo dizendo é só para esse caso, e a gente tem agora as decisões recentes, né, envolvendo questão de censura, né? Pronto, aceitei. Pronto, gente. Então, desculpa, eu acabei caindo, mas porque também já tinha passado do meu tempo, né? E seriam alguns dos impasses que a gente queria compartilhar com vocês, e depois, eventualmente, quem sabe, nas perguntas a gente consegue esclarecer o que a gente melhor, o que eventualmente ficou mais, assim, mais confuso, muito sintético demais, e que eventualmente a gente não consegue explicar com a clareza que seria necessário, mas muito obrigada. E agora, né, o Rafael é que vem com a chave de ouro aí. Tá bom. Muito obrigado. Bom, então, assim, dando prosseguimento a essas questões todas que a professora Fernanda apontou, né, apontando, né, que o contexto da nossa pesquisa é um contexto de identificação de quais são as diferenças, né, e quais são as diferenças que marcam a cultura jurídica brasileira no âmbito da nossa jurisdição constitucional com relação à norte-americana, né? Nós dividimos, né, ela já apontou algumas diferenças, como por exemplo, como se forma essa decisão, né, a própria concepção de precedente, a própria noção da atuação dos presidentes, né, ou Chief Justice, né, das cortes, né? E eu vou continuar aprofundando um pouco com vocês essas diferenças, né? Porque nós sustentamos que essas diferenças elas se dão em vários planos, né? Tem, digamos assim, aquelas que são mais visíveis
no âmbito do próprio direito ou na própria perspectiva jurídica, né? Porque, por exemplo, né, na nossa jurisdição constitucional, como a doutrina aponta, enfim, e podemos depender da própria legislação, nós temos uma jurisdição constitucional de caráter misto, né? Ou seja, nós não temos apenas essa dita influência norte-americana, que os livros de direito constitucional, né, diriam ter constituído aí essa jurisdição constitucional, né, que constitui a jurisdição de controle incidental, né, de controle difuso, mas também temos, né, nós temos aqui no Brasil, né, essa influência que se diz aí de caráter austríaco, né, que veio constituir o chamado controle direto de constitucionalidade, e nós não temos isso no sistema norte-americano. Então, isso, a prima facie, isso já constituiria uma grande diferença entre o nosso sistema de controle de constitucionalidade, entre a nossa jurisdição constitucional, que é a possibilidade de acessar diretamente o nosso Supremo Tribunal Federal, né, o guardião, né, o último intérprete da nossa Constituição, e nós não temos essa possibilidade dentro do sistema norte-americano. Ou seja, sob uma perspectiva, esse controle da própria constitucionalidade nos Estados Unidos chegará depois mesmo da manifestação, né, do próprio judiciário, e isso acaba por chegar à Suprema Corte, né? Nós não acessamos diretamente para a realização de controle nos Estados Unidos, ok? Mas e outras coisas que não são assim prima facie visíveis, ou outras diferenças existem, e que são diferenças que são importantes que nós venhamos a marcar, né? A segunda grande diferença, e a professora Fernanda começou a apontá-la, né, é uma diferença mesmo no que diz respeito à própria compreensão da igualdade jurídica, né? Por exemplo, né, é quase que impossível explicar para um norte-americano, se nós quisermos aqui aprofundar, o que significaria o efeito inter partes numa decisão de controle de constitucionalidade. Ou seja, o americano não compreende, e isso é uma marca que nós temos no Brasil, isso, de que uma decisão, né, tem efeito apenas para as partes que estariam ali presentes no processo, e isso não vincularia às outras partes, né? Você não entenderia de que o que vale para um não valeria para todos. Então, essa, por exemplo, é uma primeira grande diferença fundamental no exercício da jurisdição constitucional. Sei que nós temos, contemporaneamente, uma série de instrumentos que tendem, né, aquilo que, por exemplo, a doutrina chama de abstrativização das decisões, enfim, uma série de institutos jurídicos que ampliariam os efeitos das decisões em âmbito da jurisdição constitucional, mas de fato é que os efeitos interpartes, por exemplo, em controle difuso, continuam existindo dentro do nosso sistema, né? E isso marca uma diferença fundamental. Ou seja, uma decisão da Suprema Corte vale para todos os americanos. Uma decisão da Suprema Corte, mesmo, e não há nos Estados Unidos nenhuma legislação que diga que o efeito é erga omnes e vinculante para todas as cortes, para todos os tribunais, para todos os cidadãos norte-americanos. Simplesmente há a compreensão de que uma decisão da Suprema Corte deve ser aplicada para todos. Isso é assim que o é nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil, a nossa compreensão é diferente.
Okay? Então, acho que essa é uma primeira marcação, assim, uma outra marcação de uma diferença fundamental na jurisdição constitucional brasileira para a norte-americana. E essa diferença quanto à própria noção de igualdade jurídica, de que a lei deve ser igual para todos e a aplicação da lei deve ser igual para todos, sem nenhuma distinção, né? Sem nenhuma distinção, salvo as distinções de diferença, e aí é sempre importante lembrar que diferença não é sinônimo de desigualdade. Diferença é o reconhecimento que determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas possui uma característica que lhes é própria, que está impedindo que elas exerçam um direito que elas já têm. Então, por exemplo, se pegamos o exemplo aqui do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Se essas pessoas tivessem a orientação sexual de serem heterossexuais, elas poderiam casar. O fato delas serem, por exemplo, gays ou lésbicas, isso seria um impeditivo, isso estaria impedindo que, por exemplo, elas tivessem o direito ao casamento. Então, essas pessoas têm uma diferença que lhes é própria, que está impedindo que elas exerçam o direito que todos os cidadãos têm. Então, por isso, elas merecem ser tratadas diferenciadamente. Isso não seria, portanto, desigualdade. Então, na concepção norte-americana, né, o que vale para um cidadão vale para todos. E isso leva à implicação também de uma outra diferença, que é a própria compreensão do sistema de precedentes norte-americano, que, apesar de haver um movimento jurídico no Brasil e de vários autores quererem apontar que aqui já estaria se implementando, por exemplo, com o próprio Código de Processo Civil de 2015, um processo de comunalização, né, tornando common law o sistema brasileiro, né, reconhecidamente como um sistema de tradição continental, né, ou de civil law. Apesar dessa sustentação, a lógica dos precedentes norte-americanos é uma lógica distinta da lógica dos precedentes brasileiros, a despeito de se sustentar que houve uma importação, né, ou que se procurou importar institutos estadunidenses para o nosso sistema processual. E por que eu digo isso? Porque a lógica dos precedentes norte-americanos é uma lógica que se sustenta em fatos. É uma lógica em que os precedentes estão estruturados nos fatos. É por isso que a expressão, ou tão famoso ditado conhecido, tem sentidos diferentes na cultura norte-americana para a cultura jurídica brasileira. Ou seja, cada caso é um caso nos Estados Unidos, significa dizer que, se o caso tem os mesmos fatos do caso anterior, a mesma decisão deverá ser aplicada. Eu só não aplicarei a mesma decisão se os fatos não forem os mesmos ou se as circunstâncias fáticas e as circunstâncias sociais exigem uma decisão diferente. E isso demandará um esforço argumentativo do magistrado na construção da sua decisão para apontar, portanto, que existiram circunstâncias, existem situações que demandam que essa decisão agora seja uma decisão diferente. E essa decisão diferente necessariamente será aplicada para todos. No Brasil, a nossa lógica dos precedentes acaba por vincular precedentes que são teses, precedentes que são enunciados normativos. E quanto a enunciados normativos, meus caros, cabe, novamente, discussão. Então, enquanto nós não percebermos, por exemplo, eu costumo sempre implicar e fazer uma provocação, que enquanto nós não compreendermos que a lógica dos precedentes é uma lógica que essa importação pressupõe, né? Por exemplo, pressupõe que, se eu importar o sistema de controle constitucional norte-americano, pressupõe que as decisões tenham efeito erga omnes e vinculantes, pressupõe que os precedentes sejam precedentes de fato. Então, portanto, eu estarei importando uma outra noção de igualdade jurídica e uma outra noção de lógica dos precedentes. Enquanto não se percebe isso,
reclamar que temos muitos processos ou reclamar que vivemos um certo estado de insegurança jurídica, porque aqui cada caso é um caso, serve para a particularização da decisão, ou seja, que casos que podem ter os mesmos fatos terão decisões distintas, digamos assim, esse gargalo que volta e meia é insinuado de que temos casos demais no Brasil ou que temos imprevisibilidade jurídica, isso não vai, de fato, desaparecer. Sem necessariamente dizer que lá é melhor ou aqui é pior, não é essa a nossa preocupação, como já foi bem marcado pela professora Fernanda, mas é uma constatação de que aclimatamos, percebemos, agimos e temos discursos completamente distintos de uma cultura jurídica para outra. Okay? Uma outra questão também que marca uma diferença bastante importante e que leva a atuações distintas de ambas as Supremas Cortes, tá? É a questão do não liquid, né? Vejam, uma vez provocada a jurisdição constitucional da Suprema Corte norte-americana, a Suprema Corte, grosso modo, e aqui eu estou falando aqui, corro o risco para tentar ser didático, de cometer pequenos pecadilhos de natureza técnica, mas a ideia, essa generalização, tem um objetivo didático. A Suprema Corte não está obrigada a decidir todos os casos que lhe são apresentados. A Suprema Corte norte-americana escolhe quais casos irá apreciar, enquanto o Supremo Tribunal Federal, né, porque há a determinação, né, que, uma vez provocada a jurisdição, necessariamente a Corte terá que dar uma decisão, né, há uma exigência do sistema que algo tem que ser decidido. Isso leva a uma compreensão do uso do processo de forma distinta pelas cortes. Aqui haveria, então, portanto, uma diferença importante, né, na atuação do processo civil pela Suprema Corte norte-americana e pelo nosso Supremo Tribunal Federal, né, em que poderíamos marcar que muitas decisões do Supremo nós acabamos por verificar que o Supremo usa o processo como uma estratégia de poder, né? Em que sentido? Em que muitas situações em que há situações políticas de crise política, de tensão política, por exemplo, o Supremo, ao invés de decidir o mérito, decide por escusas processuais ou ignora preliminares de mérito, mesmo tendo sido provocados, para analisar diretamente o mérito. Enfim, há um uso do processo com um grau de liberdade, com um grau estratégico, porque necessariamente o Supremo tem que dar uma decisão, né? Eu me lembro, por exemplo, eu tenho um projeto, eu sou bolsista, cientista do nosso estado, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, da FAPERJ, em que nesse projeto eu analiso, né, os chamados julgamentos históricos, os 54 julgamentos históricos do Supremo Tribunal Federal, assim chamados pelo próprio Supremo. O Supremo os elegeu como julgamentos históricos. Eu me lembro, por exemplo, do julgamento do mandado de segurança que foi impetrado pelo o ex-presidente da República, Café Filho, né, no momento de crise política e institucional que o Brasil vivia, quando da morte de Getúlio Vargas, a subida ao poder, né, de Café Filho como seu vice, movimentações militares, impeachment de presidentes, né, do presidente da Câmara, enfim, uma situação de crise política bastante importante. E eu me lembro do importante voto do ministro Nelson Hungria, que, resumidamente, fazendo aqui uma certa paráfrase, lembro que Nelson Hungria cita a situação que, diante das baionetas e tanques estacionados no Campo de Santana, né, não podemos esquecer que o Rio de Janeiro era a capital à época, enfim, e hoje o que é a sede do Comando do Leste era o Ministério da Guerra, ali na Presidente Vargas, e ele diz que o Campo de Santana está em frente, né, ou Praça da República, como preferirem chamar,
ele diz que, diante disso, né, quem tem a caneta, apesar da imagem da Minerva ser a imagem da balança e da espada, o detentor da espada não é o judiciário, e sim o poder executivo. Então, diante da situação de força explícita, ele acompanharia o relator, né, usando, portanto, uma escusa processual, né, salvo engano, de legitimidade ad causa, né, dizendo, então, portanto, que ele acompanhava o relator para não decidir, no final das contas. Ou seja, para não impor, né, o retorno do presidente, que tinha saído doente, tinha tido um infarto, o Café Filho, e ele queria retornar ao cargo de presidente, e a gente estava vivendo uma crise institucional. O que mostra, né, diante dessa situação em que o Supremo não poderia deixar de decidir, acabou por maioria usando uma decisão de natureza processual para decidir sem ter que enfrentar as situações claras de força explícita que estavam postas ali no poder. Acabam por depois suspender o julgamento, né, para que depois, uma vez tendo havido as eleições e assumido Juscelino Kubitschek, o Supremo dizer que agora haveria perda do objeto desse mandato de segurança, porque nós já tínhamos um novo presidente eleito e que tinha assumido o cargo, né? Estou aqui querendo demonstrar que nessa situação, né, ali está explícito o uso do processo, porque obrigatoriamente o Supremo tinha que dar uma decisão, né, e que esse julgamento de natureza política, a Suprema Corte norte-americana, volta e meia, não precisa, porque ela escolhe quais os casos ela apreciará, se a sociedade americana já tem maturidade para aquilo ou não, etc. Ela faz esse juízo de natureza política claramente para apreciar os casos que lhe são apresentados. Por fim, para eu não ainda ter que falar demais, eu queria apontar uma outra, aprofundar mais uma questão que a professora Fernanda colocou, que é essa noção de que as decisões na Suprema Corte norte-americana são construídas por uma lógica consensual. Eu e ela sustentamos que existe uma diferença muito clara a partir da análise da Suprema Corte norte-americana em comparação com o nosso Supremo Tribunal Federal, em que existe o binômio que opera na Suprema Corte norte-americana na construção das suas decisões, é o binômio consenso-dissenso. E quando eu opero nesse binômio da construção da decisão pelo binômio consenso-dissenso, eu tenho claramente um binômio que reforça a consensualidade, que reforça que haja uma decisão da corte. Porque mesmo nos votos de dissenso dos justices, eles necessariamente têm que apontar aquilo que eles dissentem no voto da maioria ou na posição da maioria, okay? Visto que essa decisão é daquele conjunto né? Então, isso é como opera essa Suprema Corte norte-americana. No Brasil, né, a nossa corte acaba por funcionar no binômio da convergência e da divergência, o que também marca um problema que nós sustentamos e que é existente na nossa Suprema Corte, em que no Supremo Tribunal Federal a lógica que se opera é a chamada lógica do contraditório, que não se confunde com o princípio constitucional do contraditório, mas é uma lógica em que o binômio de operação é o binômio da convergência e da divergência. Ou seja, o que muitas vezes existe no Supremo Tribunal Federal é a soma de decisões monocráticas, e não uma decisão da corte, porque não há consensualidade quanto a ratio decidendi, né? Muitas vezes, o que você pode ver é que o ministro A sustenta que é inconstitucional por isso, enquanto o ministro B sustenta que é inconstitucional por aquilo. Ou seja, né, sei lá, um diz que é constitucional porque é azul, o outro diz que é constitucional porque é verde. Então, eles convergem quanto à constitucionalidade, mas eles não convergem quanto à razão da decisão.
E isso acaba por levar, então, em que há convergência no placar ou divergência no placar. Mas isso não opera uma construção de consensualidade e de previsibilidade de que, para aquelas situações, eu já compreendo a razão, o fundamento daquela decisão, para que essa decisão possa gerar efeitos para o futuro, para que essa decisão possa constranger, por exemplo, os cidadãos a não desrespeitarem aquela decisão, porque eu tenho claramente compreendido qual é a posição da Corte. No final das contas, quando eu tenho soma de decisões monocráticas, abre-se novamente a caixa interpretativa para que eu possa construir divergências e, novamente, o sistema se abre para a discussão. Então, acho que isso é uma diferença assim, muito marcante de como opera a decisão, a construção das decisões na jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal com relação a como se opera a construção das decisões na Suprema Corte norte-americana, na sua atuação como intérpretes de ambas as constituições. Okay? Eu queria, com isso, porque eu acho que já passei o meu tempo em muito, marcar com vocês essas diferenças, agradecer novamente o convite e me colocar à disposição para aprofundar algum ponto, alguma dúvida que vocês tenham, reforçando que as nossas pesquisas são pesquisas de caráter empírico, né? Nós temos a preocupação de analisar os discursos, né? Esses discursos jurídicos construídos por essas cortes para tentar compreender como elas são, como elas funcionam e não necessariamente como elas deveriam ser, né? E aí é uma preocupação mais voltada àqueles que estão debruçados no estudo doutrinário ou da filosofia do direito ou da hermenêutica jurídica, né? A nossa preocupação é a preocupação anterior, de uma preocupação de pôr em descrição a atuação dessas cortes, compará-las e compreender como necessariamente essas cortes atuam no exercício de dizer aquilo que a Constituição é, ou de que eles acham que a Constituição deveria ser. Tá bom? E agradeço novamente o convite e espero que tenhamos sido minimamente úteis a provocá-los a uma reflexão crítica da atuação, crítica no sentido de reflexivo, né? Não se é bom ou ruim, decidem bem ou decidem mal, mas de como se atuam, como elas atuam e qual é a compreensão republicana, no final das contas, que está por detrás dessas atuações. Bom, meu muitíssimo obrigado. Professor Rafael, muito obrigado pela sua participação. E por uma questão assim, de gentileza, eu acredito que eu devo devolver a palavra à professora Fernanda, porque a tecnologia nos boicotou. Então, ela pode ainda querer acrescentar alguma coisa à fala dela. Professora Fernanda, a senhora está com a palavra para poder concluir seu pensamento, porque a tecnologia nos boicotou. Ah, não, tá bom, muito obrigada. Não, na verdade, eu já tinha encerrado a minha fala mesmo. Acho que o professor Rafael conseguiu, né, de uma maneira muito adequada, complementar e esclarecer eventualmente alguma questão que tenha ficado em aberto. A gente fica à disposição para conversar ainda sobre o tema, se houver algum interesse, algum esclarecimento, enfim, estamos à disposição, mas muito obrigada pela gentileza. Ok. Então, eu vou agradecer muito a participação da professora Fernanda, do professor Rafael, não é? Repito, ambos meus colegas do departamento da Universidade Federal Fluminense, por ter, hoje à tarde, enriquecido a nossa cultura jurídica, não é? Trazendo conhecimentos que não são assim do nosso dia a dia, né? Tratamos no nosso evento de hoje de um tema jurídico e um tema assim diferenciado. Então, muito obrigado a vocês dois pela exposição e o Instituto dos Magistrados do Brasil encerra esse evento muito envaidecido com o conteúdo que foi exposto hoje.
Muito obrigado. Bom, muito obrigada. Obrigado, fico Muito obrigada pela oportunidade, pela honra. É uma honra. Muito obrigado.